Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso Ciência e Covid-19. Hoje o professor João Paulo dos Santos Fernandes, que é meu colega no Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, né, no curso de farmácia, vai nos apresentar sobre a eficácia in vitro, né, e a diferença da eficácia in vitro e eficácia in vivo, usando um pouco do exemplo da cloroquina como pano de fundo para a discussão. Então, bem-vindo, João Paulo. Olá a todos. Como já foi apresentado, meu nome é João Paulo, eu sou professor lá da Unifesp, colega da professora Daniela de instituição. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de participar desse curso, que tem tido uma repercussão muito boa, e espero atender às expectativas com essa apresentação que eu vou fazer agora. Então, na verdade, na minha conversa com a Daniela, enquanto veio o convite, ela me pediu para discutir um pouco, né, de como são os caminhos da pesquisa em fármacos e como que ocorre essa transposição do in vitro para o in vivo e se, de fato, quando a gente observa essa eficácia in vitro, se ela reflete diretamente uma eficácia in vivo ou não. Então, eu selecionei alguns exemplos, né, da atual pandemia com Covid-19, para a gente discutir um pouco do que tem aparecido na literatura, o que já tinha uma prova de conceito mais forte ou não, e como essa transposição tem sido feita. Quando a gente fala de agentes, agora pensando na pandemia da Covid-19, nós estamos limitando o nosso campo de discussão ao campo dos fármacos antivirais, que fazem parte de um grupo maior que é chamado de quimioterápicos. Então, a palavra quimioterápico, embora primariamente, especialmente para as pessoas leigas, sugira um antineoplásico, o conceito quimioterápico é muito mais amplo que isso. Ele remete a fármacos capazes de exterminar ou eliminar um micro-organismo invasor no nosso organismo, seja ele uma célula neoplásica, ou seja ele uma bactéria, ou no nosso caso agora um vírus. O que se espera de todo agente quimioterápico eficaz e que seja útil clinicamente é que ele tenha uma propriedade específica, que é a alta toxicidade seletiva. A toxicidade seletiva é a capacidade que essas moléculas têm de afetar o organismo invasor seletivamente, sem afetar o organismo invadido, no caso, o nosso organismo. Então, como um exemplo simples, se a gente pensa num agente antibacteriano, as bactérias, elas apresentam algumas estruturas diferentes da nossa célula, como, por exemplo, a principal delas, a parede celular, que é uma estrutura que a nossa célula não tem, e se você consegue atingir a parede celular com algum fármaco especificamente, você afeta a bactéria sem afetar a nossa célula. Acho que o exemplo mais notório que nós temos de fármaco que faz isso com as bactérias é a penicilina, que é de fato um fármaco bastante seguro. No caso dos antivirais, e aí restringindo o nosso campo agora à infecção por SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, tem um fator mais de dificuldade, que é o fato dos vírus não serem células, né? Então eles não têm metabolismo próprio, o que obriga eles a invadir uma célula hospedeira, e a partir dessa invasão ele se comporta como um agente vivo, capaz de se replicar. Então, uma das possibilidades que a gente pode explorar dentro de um vírus, por exemplo, é as diferenças em relação às proteínas que ele apresenta. Então, no caso do COVID, ou do SARS-CoV-2, ele tem diversas proteínas estruturais que podem ser exploradas como alvos para conseguir essa toxicidade seletiva. Uma que parece bastante promissora e interessante é explorar essa proteína de superfície chamada de proteína S, ou de spike protein, que é a proteína responsável pelo reconhecimento da célula ser invadida e que interage, como a gente já viu em estudos recentes, com a enzima conversora da angiotensina 2. Se a gente consegue, por exemplo, impedir a interação dessa proteína com a enzima, nós conseguimos evitar a invasão viral e evitar os mecanismos de replicação no momento em que o vírus se comporta como vivo. Além disso, explorar outros processos envolvidos na infecção viral também são muito fortuitos. Então, por exemplo, os vírus, em geral, para invadir uma célula, eles precisam interagir com essa célula e reconhecer a célula ser invadida, e ao passo em que ele faz essa etapa de adesão, ele penetra na célula, ele é desnudado e libera o seu material genético dentro do citoplasma para que os processos de replicação viral
ocorram. No caso do SARS-CoV-2 e de todos os coronavírus, eles são RNA vírus, ou seja, o material genético deles é um RNA, e a partir de então esse RNA vai ser usado tanto para traduzir proteínas essenciais para a replicação de vários vírusinhos, ou conhecidos como virions, e também replicar o material genético para colocar dentro desses virions e gerar novas partículas capazes de infectar outra célula. Então, esses processos dentro da célula, né, especificamente o processo de replicação do material genético e de tradução das proteínas, são os processos mais explorados como potenciais alvos para se conseguir agentes antivirais, não só para coronavírus, mas para a maioria dos vírus conhecidos. No caso do RNA vírus, que é o caso do coronavírus, se a gente inibir a RNA polimerase dependente de RNA, que é o que ele usa para fazer essas cópias de material genético, nós conseguimos controlar a replicação do material genético, e aí não tem vírus para ser montado e ser liberado e invadir outras células, a gente para o processo. No caso da tradução de proteínas, as principais proteínas envolvidas nesse processo são as proteases, e que têm sido já historicamente exploradas como alvos importantes para ação antiviral bastante seletiva, uma vez que as nossas células não têm essas proteases, e que impedem a montagem dos novos vírus. Então, um exemplo bastante notório e que foi bastante explorado como alvo é a HIV protease. Então, nós temos hoje na terapêutica da infecção por HIV diversos agentes que são inibidores dessas proteases e que possibilitaram que a terapia do HIV hoje se tornasse bem mais seletiva, eficaz e menos tóxica. Várias estratégias terapêuticas nos últimos tempos, então, têm sido exploradas para tentar interferir nos coronavírus, né, que vem desde a primeira epidemia de SARS, que ocorreu em 2002, 2003, continuou com a MERS-CoV de 2012 e atualmente têm sido revisitadas. Algumas delas são bastante já óbvias, né, como é o caso de se produzir vacinas, como a gente tem observado na mídia. A busca por vacinas talvez seja a melhor estratégia terapêutica para controlar essa infecção pelo SARS-CoV-2, mas o problema é que as vacinas, elas levam bastante tempo para ser desenvolvidas, né? Então nós temos que pensar aí mais ou menos um ano e meio daqui para frente, e na atual pandemia a gente não tem esse tempo agora. Então algumas outras estratégias têm sido utilizadas, como por exemplo o uso de imunoestimulantes, né? Então, existem na literatura, de alguns meses para cá, alguns reportes de uso de interferona como uma tentativa de estimular o sistema imunológico a combater o SARS-CoV-2, com alguns resultados que parecem promissores, mas que ainda não são definitivos também. O desenvolvimento de anticorpos específicos anti-SARS-CoV-2 também tem sido explorado, mas da mesma forma, é um processo biotecnológico que vai ser bastante caro, e vai tornar esse medicamento provavelmente um custo bastante alto, o que inviabiliza nesse momento a utilização, fora o tempo do desenvolvimento. Apesar dessas estratégias mais rápidas terem sido feitas, nenhuma delas até agora mostrou ser superior às medidas de suporte, né, de suporte à infecção do trato respiratório. Então, talvez algumas formas um pouco mais fortuitas para se conseguir fármacos nesse momento seriam mais viáveis, para tentar achar alguma coisa que pudesse ser útil. Então, as principais formas da gente conseguir fármacos ou moléculas com uso terapêutico nessa situação seria planejar racionalmente algumas moléculas, especificamente considerando as proteínas do SARS-CoV-2, e o reposicionamento de fármacos conhecidos. A primeira dessas estratégias é aquela que dá mais sucesso e é aquela que, em geral, vai gerar o fármaco ou medicamento lá no final, que vai ser amplamente usado daqui para frente. Então, alguns estudos têm aparecido na literatura já com alguma base científica para se utilizar nesse processo de planejamento racional de novos fármacos. Só para dar um overview, o que a gente chama de planejamento racional é usar todas as informações fisiológicas, bioquímicas, patológicas, para se construir uma molécula sob medida, que já vem com um mecanismo de ação definido, para o tratamento de uma determinada doença. Então, esse estudo que foi publicado no dia 27 de março de 2020, ele mostra
a interação do vírus SARS-CoV-2 com a enzima conversora de angiotensina 2 humana, e que promove ou que coloca um conhecimento muito importante da interação dessas duas proteínas, né, da proteína de superfície do SARS-CoV-2 com a nossa enzima, e que possibilita que a gente conheça as interações específicas que ocorrem entre essas duas proteínas e possibilitem que a gente consiga colocar uma molécula no meio dessa interação aqui entre as duas proteínas, evitando que ela aconteça. Essa normalmente é a base que a gente usa para planejamento de qualquer fármaco novo para qualquer doença. E essa daqui provavelmente vai ser a estratégia mais usada, ou uma das estratégias mais usadas também daqui para frente. Um outro exemplo muito elegante e que apareceu no dia 20 de março deste ano de 2020, também foi o uso da protease de SARS-CoV-2, a protease específica de SARS-CoV-2, que é aquela proteína envolvida na etapa de montagem dos vírus, para desenvolver uma série de compostos cetoamidas que são capazes de inibir essa enzima. A exemplo do que eu falei, os pesquisadores que publicaram esse trabalho, que são um grupo alemão e um grupo chinês, em associação, eles já vinham explorando essas proteínas em estudos anteriores, diante das prévias epidemias que teve de SARS-CoV e de MERS-CoV, para desenvolver inibidores específicos de proteases de coronavírus. E com base nisso, eles tinham planejado um composto muito semelhante aos inibidores da HIV protease, mas com maior seletividade para as proteases do coronavírus, que foi esse composto 11R. Esse composto, apesar de conseguir inibir a enzima, ele não tinha propriedades farmacocinéticas adequadas. Vide que era uma molécula muito lipofílica e com baixa solubilidade em água, o que limitaria uma possível absorção ou administração por via parenteral e limitava um provável uso no futuro. Então, com base nisso, esses pesquisadores planejaram algumas moléculas mais adequadas do ponto de vista farmacocinético, como essa 13A, que foi a mais promissora, e que já apresentava melhor solubilidade e melhor biodisponibilidade estimada, e foi, então, na época, selecionada como composto mais promissor. A partir dessa molécula, conhecendo agora a protease do SARS-CoV-2, eles realizaram modificações em cima desta molécula que foi eleita como protótipo para gerar uma série de outras moléculas que pudessem inibir essas proteínas também. E no meio disso, esses compostos 13B e 14B, ele usou como exemplo para mostrar a interação com a enzima, como a gente pode ver aqui nesse experimento que é chamado de docking, e mostrou que o composto 13B foi capaz de inibir a replicação do vírus, né, através do número de cópias de RNA, em concentrações da ordem de micromolar, que são doses que são relativamente consideráveis para se transpor para um estudo em vivo depois. Enquanto que o 14B, como a gente pode ver aqui pelas barras, foi praticamente inativo e se mostrou ineficaz. O próximo passo disso aqui seria começar a testar essa molécula em modelos em vivo, né, de infecção pelo vírus, e verificar se ela tem eficácia apropriada. O grande problema desses estudos que têm aparecido agora nos últimos dias, e que fazem o planejamento racional, é que eles são apenas a etapa inicial do pipeline do que a gente chama de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos. Então, nós estamos aqui nessa etapa inicial, que é chamada de drug discovery, ou descoberta de fármacos, onde a gente vai escolher as moléculas que têm uma prova de conceito, que no caso é interagir com a enzima, ou nesse caso, impedir a replicação viral. E essas moléculas, elas em geral, elas vêm muito deficientes. A gente tem que otimizar elas, fazer uma série de modificações para que aí selecionar as melhores para um estudo pré-clínico em animais, para uma prova de conceito forte e baixa toxicidade, para progredir para os estudos clínicos e eventualmente chegar lá no mercado, lá no final, na aprovação e colocar na terapêutica. Mas esse processo ele é muito longo, né? Então só a etapa de drug discovery ela leva aí alguns anos. E além disso, a gente testa alguns milhares de moléculas iniciais que a gente chama de hits e que vão ser modificadas para gerar algumas centenas de compostos chamados líderes. E essas centenas de compostos, elas ainda são baratas porque são estudos de laboratório. Mas uma vez que a gente seleciona as melhores e elas progridem para o estudo clínico, elas vão ser, algumas delas selecionadas como candidatos, que são as moléculas que entram no estudo clínico, e a partir daí o investimento de dinheiro vai crescendo, até chegar a um fármaco no final que entra no mercado, e nesse momento aqui, ainda está em pesquisa, né, se a gente considerar a fase de farmacovigilância,
para se testar os eventos adversos de longo prazo, mas nesse momento aqui, o processo custou mais ou menos US$ 1 bilhão e gastou mais ou menos de 10 a 15 anos de pesquisa dedicada. Considerando a nossa situação pandêmica, acho que 10 a 15 anos não é um tempo razoável para a gente pensar que pode surgir um tratamento novo. Então, para isso, é necessário que esse processo seja acelerado. E acelerar esse processo é muito complicado, uma vez que você precisa de várias informações da pesquisa básica que ainda não surgiram. Então, qual estratégia se torna mais fortuita a partir de então? A estratégia que é normalmente usada nessas situações é a estratégia conhecida como reposicionamento de fármacos, que consiste em usar fármacos que já estão na terapêutica ou que já têm aprovação para uso em alguma outra doença e explorar ela como uma molécula eficaz nessa nova doença. Então, existem vários exemplos de fármacos atualmente na terapêutica que vieram dessa estratégia de reposicionamento e que têm sido usadas de forma muito adequada desde então. Então, eu selecionei aqui 2 exemplos que vieram dessa fase ou dessa reposicionamento a partir de estudos com vírus, né? E uma delas é a amantadina. Acho que a amantadina é o exemplo mais interessante, porque ela era uma molécula que foi descoberta e passou a ser utilizada para o tratamento da influenza A, né? Que é a gripe comum. E a amantadina, obviamente, era dada para pessoas normalmente de mais idade, né? Que são as principais vítimas mais graves da gripe normal. E essas pessoas, elas começaram a usar a amantadina e alguns pacientes portadores da doença de Parkinson, eles começaram a apresentar melhora significativa dos sinais e sintomas da doença, principalmente da rigidez muscular e dos tremores. E por esse motivo, a amantadina foi analisada quanto à sua capacidade de interferir nisso e ela foi reposicionada hoje como um agente antiparkinsoniano. Um outro exemplo bastante interessante também foi com a zidovudina, ou conhecida com a sigla AZT, que era uma molécula que estava em estudos clínicos para o tratamento de câncer, e ela estava nessa etapa porque ela é um análogo de uma base nitrogenada do DNA, que era capaz de interferir com a replicação celular das células neoplásicas, mas que quando se descobriu que o HIV era um retrovírus e que ele usava as mesmas bases nitrogenadas do DNA para se replicar, a zidovudina foi reposicionada para estudos específicos para HIV, e diante de uma epidemia nos anos 80 semelhante à que nós temos hoje com a AIDS, ela foi acelerada para estudos clínicos específicos e ela se mostrou muito eficaz e está até hoje aí na terapêutica. A vantagem, então, do reposicionamento é que a gente consegue pular muitas etapas do desenvolvimento, porque essas moléculas já são fármacos, elas já estão registradas, ela já está na caixinha, disponível na farmácia para ser usada, e o que a gente precisa é adequar um esquema posológico a essa nova situação, a essa nova doença, e comprovar de fato, claro, que essas moléculas que estão sendo reposicionadas, elas são de fato eficazes para tratar a infecção. No caso do coronavírus, ou especificamente da SARS-CoV-2 atual, existem algumas moléculas que também têm sido, em alguns case reports, relatadas como tentativas de reposicionamento. Algumas das que eu vi pela literatura remetem, por exemplo, ao uso do oseltamivir, né? O oseltamivir é um inibidor da neuraminidase, que é usado especificamente também no tratamento das infecções pelo vírus influenza A, e que ficou muito notório durante a epidemia do H1N1, alguns anos atrás, em 2009, por seu tratamento de fato eficaz que havia sido desenvolvido até então. Entretanto, o oseltamivir, ele, em termos de racionalidade, não faz muito sentido tentar reposicionar essa molécula, embora a gente vê algumas tentativas do ponto de vista clínico, porque ele inibe especificamente a neuraminidase, que é uma enzima de superfície do vírus influenza, mas que não é presente nos coronavírus. Então, a chance do oseltamivir ser eficaz de um estudo de reposicionamento é muito pequena. Eu recebi recentemente um relato de uma pessoa que está com a infecção do coronavírus e que me relatou que está sendo tratada com Tamiflu, né? Mas que aparentemente não tem sido eficaz. Além disso, alguns inibidores de polimerases, de RNA polimerases mais especificamente, têm sido também
tentado reposicionar para tratamento da infecção pelo coronavírus. Acho que os dois mais notórios que têm aparecido na literatura são o Favipiravir e o Remdesivir. O Favipiravir é um fármaco que já tem aprovação no Japão para o tratamento também da influenza, da infecção por influenza, mas que também ficou muito notório numa tentativa de reposicionamento no surto de ebola que teve recentemente também. O Favipiravir tem se mostrado, em alguns estudos, como um fármaco muito promissor a ser reposicionado para o tratamento da infecção pelo SARS-CoV-2, mas ainda está em estudo clínico também, com algumas provas de conceito que precisam ser feitas. O Remdesivir, aparentemente, também parece ser um muito promissor. O Remdesivir foi um fármaco desenvolvido como um profármaco de inibidor da RNA polimerase, especificamente para o tratamento da infecção lá pelo vírus ebola, mas que diante da atual pandemia ele começou a ser inserido em alguns pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 e aparentemente mostrou ser promissor. Então eu selecionei aqui uma publicação no New England que mostra que o paciente melhorou após a administração de Remdesivir em aparentemente um dia. O que o estudo coloca também, que leva a algumas dúvidas e que eu acho que tem que ser considerado, é que normalmente essas infecções de trato respiratório, elas complicam com uma infecção de trato respiratório inferior, né, normalmente uma pneumonia, e o case report relata, inclusive, que a vancomicina e a cefepima estava sendo usada antes disso. E aí levanta o questionamento. Será que esse paciente melhorou devido ao uso do Remdesivir ou ele melhorou devido ao uso da vancomicina e da cefepima, que provavelmente trataram uma pneumonia associada? Uma outra associação de fármacos que também tem sido divulgada na literatura como uma possibilidade é a associação de ritonavir e lopinavir. Essa associação já é feita no tratamento da infecção pelo HIV e que, de fato, o agente ativo é o ritonavir. O lopinavir, ele tem biodisponibilidade baixa, mas ele favorece a biodisponibilidade do ritonavir por inibir a glicoproteína P e, portanto, eles são usados em associação. Esse report também que eu selecionei aqui nessa revista coreana mostra a eficácia aqui, ou a eficácia não, mostra as vantagens ou melhoria clínica que uns pacientes tiveram com o uso dessas moléculas e que aparentemente também tem entrado em alguns estudos clínicos, não vi no Brasil, mas fora do Brasil eu vi alguns. E acho que o mais notório é a azitromicina entre os agentes mais associados a infecções de trato respiratório. A azitromicina ganhou notoriedade com um estudo recente de um grupo francês. Acho que muitos de vocês devem ter visto esse gráfico, que ficou bastante famoso esses dias, mostrando a melhora de alguns pacientes após o uso da associação de azitromicina com cloroquina. Mas esse estudo é bastante ainda preliminar, né? Ele usa um número pequeno de pacientes, ele não foi bem randomizado, não foi um estudo bem controlado e ele ainda tem bastante controvérsias e bastante discussão em cima dele. Embora eu acho que, apesar de todos esses estudos que nós temos mostrado, e que para mim, alguns deles anteriores são mais promissores, os esforços parecem que têm sido mais em direção do reposicionamento da cloroquina. A cloroquina já era um agente conhecido como antimalárico já há muitos anos. Ela é o principal fármaco usado no tratamento da malária falciparum, hoje junto com a artemisinina. E a cloroquina ela foi desenvolvida a partir da estrutura da quinina, que era um alcaloide que foi extraído da cinchona, que era uma planta que já era usada tradicionalmente pelas populações acometidas pela malária como um tratamento. E a quinina, ela, apesar de ser eficaz, ela tem uma atividade sobre os tecidos cardíacos que interferem na condução dos íons e interferem no ritmo cardíaco, ou seja, ela é um potencial agente pró-arrítmico. Tanto que o seu enantiômero, que é a quinidina, que só muda na posição de uma hidroxila, ele tem atividade antimalárica inferior, mas a atividade antiarrítmica é bastante superior. E a quinidina foi inserida na terapêutica como um agente antiarrítmico. A cloroquina ela foi desenvolvida para diminuir esse efeito sobre o tecido cardiovascular, só que ela mantém um pouco dessa atividade e a atividade antimalárica dela foi mantida ou melhorada.
A cloroquina ela tem uma capacidade, pela sua estrutura, né, de ionizar em pHs ácidos e acumular, no caso do plasmódio, no vacúolo digestivo do parasito, o que dá a ela a toxicidade seletiva que nós estávamos discutindo no início. E essa capacidade de acumular nesse tecido ou nesse vacúolo ácido fez com que ela fosse estudada em algumas outras infecções que formassem endossomos ou vacúolos ácidos, como é o caso da infecção pelos coronavírus. Além disso, a cloroquina também é um exemplo de fármaco reposicionado, porque com o uso dela na malária se verificou que ela era capaz de interferir com a produção de vários mediadores inflamatórios, e por esse motivo, ela passou a ser aplicada como agente antirreumático, especificamente em lúpus, artrite reumatoide e algumas outras doenças reumáticas, mas que ela continua carregando a toxicidade cardiovascular e especificamente também a hepatotoxicidade que ela tem derivada do uso. A hidroxicloroquina é um metabólito gerado em vivo e que se tornou um fármaco por apresentar toxicidade relativa menor do que a cloroquina, por ser um fármaco um pouco mais hidrofílico, e que mantém essa atividade antirreumática porque também consegue alterar o perfil das citocinas e dos mediadores inflamatórios. A partir disso daqui, alguns, e da epidemia de SARS de 2002, 2003, alguns pesquisadores começaram a usar a cloroquina como um potencial agente contra coronavírus. Então, acho que um dos primeiros relatos que eu vi na literatura foi essa publicação no Virology Journal de 2005, que mostrava que a cloroquina era capaz de interferir na replicação do vírus, tanto quando colocada in vitro de maneira profilática, ou seja, tratando as células antes com a cloroquina e depois adicionando o vírus, e aí como a gente pode ver aqui, nessa figura, 10 micromolar, praticamente não há replicação viral. E também como uso terapêutico. E a estratégia terapêutica in vitro, para poder medir essa potencialidade, é infectar as células com o vírus inicialmente e depois adicionar a cloroquina para tentar salvar as células da infecção. E como a gente pode ver aqui, salvar da infecção é um pouco mais difícil. Mesmo a 100 micromolar, que é uma concentração 10 vezes maior do que os 10 micromolar que a gente viu na profilática, ainda é possível ver uma replicação viral não massiva, mas que ainda existe. Isso motivou alguns relatos posteriores, como, por exemplo, essa publicação no JMed Chem de 2006, mostrando que a hidroxicloroquina e a cloroquina poderiam exercer um efeito contra coronavírus humano e que poderia ter alguma utilidade futura porque essas moléculas apresentavam baixa citotoxicidade. A citotoxicidade não é um parâmetro cabal para a gente conseguir dizer se estas moléculas são seguras. O que a citotoxicidade diz é que essas moléculas não matam as células diretamente, mas ela não consegue medir um efeito sistêmico, é um efeito local. Esse mesmo conceito ele foi aplicado nesse estudo que é de 2020 já, e que ganhou também notoriedade nos últimos dias, que é o uso da hidroxicloroquina no tratamento ou na inibição da infecção por SARS-CoV-2 in vitro. E que, mais uma vez, o grupo chinês, a exemplo do que já tinha antes, mostrou que essas moléculas não tinham citotoxicidade considerável, né? Que a gente vê aqui que até 100, 200 micromolar não há citotoxicidade considerável, mas que a capacidade dessas moléculas de interferir com a replicação viral, ela ocorre numa concentração bem mais baixa, aí da ordem de entre 10 e 20 micromolar. O que possibilitou pensar nessa, né, levou algumas pessoas a buscar relatos na literatura e achar esse relato e pensar que poderia ser uma alternativa diante da nossa pandemia atual. O grande problema de se utilizar esses dados in vitro para tentar se fazer uma transposição direta para o in vivo é que normalmente esses estudos in vitro, eles focam somente na fase farmacodinâmica, ou seja, nós estamos observando só o efeito que o fármaco causa quando administrado in vitro, numa situação onde você tem a proteína envolvida ou a infecção viral simulada numa placa de Petri, que a gente está vendo só a eficácia do fármaco conseguir fazer isso ali num estudo simples. Mas a gente sabe que um organismo vivo, notoriamente um ser humano, é muito mais complexo do que uma placa de Petri, né? Então, um fármaco, para ele ser eficaz em vivo, além de cumprir a fase farmacodinâmica, ele deve cumprir outras fases que também não são triviais de se avaliar, como, por exemplo, a fase farmacêutica, a gente precisa avaliar
a estabilidade desses fármacos, se eles dissolvem a ponto de serem ou de proporcionar uma disponibilidade química adequada para absorção, e principalmente a fase farmacocinética, que normalmente são os principais gargalos no estudo clínico. Então, muitas moléculas elas surgem com provas de conceito boas nos estudos experimentais, antes dos estudos clínicos, e elas vão falhar lá na fase 2 ou na fase 3 por problemas de farmacocinética. A biodisponibilidade não era adequada, ou a distribuição não era adequada a garantir uma concentração eficaz no local de ação. E por esse motivo, esses estudos normalmente, eles devem ser feitos preliminarmente, e que no caso do reposicionamento, essa é uma vantagem, porque a gente já conhece parte disso, mas não conhece como é o comportamento disso numa infecção ou numa situação nova. Acho que um bom exemplo do que pode acontecer nessa transposição de um estudo in vitro para um estudo em vivo é o exemplo da fosfetanolamina. Então, a fosfetanolamina, ela foi uma molécula que foi desenvolvida no Brasil e que mostrou um efeito interessante in vitro contra as células neoplásicas e que parecia bastante promissor e muito pouco tóxico. Só que, indevidamente, né, como todo mundo sabe, essa molécula passou a ser distribuída pelo pesquisador envolvido nesses estudos in vitro a pessoas que, por algum motivo, conheceram o trabalho dele e que quiseram uma esperança para tratar o seu câncer. Isso motivou ou causou uma comoção social tão grande que ocorreu uma pressão para que a fosfetanolamina entrasse em estudos clínicos adequados para ser regulamentada como um potencial agente antineoplásico, mas que quem era da área sabia, né, de algumas características da molécula que ela não era promissora. Mas o aceleramento disso levou a mostrar em vivo, né, em estudos caros, que a fosfetanolamina não tinha eficácia como antineoplásico, e agora ela está sendo vendida como um suplemento alimentar. Algo semelhante também, por enquanto, tem acontecido com o caso da hidroxicloroquina e da cloroquina, em que a gente vê pipocando na mídia alguns relatos de pacientes que têm alta após o uso da hidroxicloroquina, ou de outros que não demonstram melhora após o uso da cloroquina, mas isso ainda é muito preliminar, e esses estudos divulgados pela mídia, eles não explicam exatamente como a coisa foi feita, e a gente não sabe se esses pacientes, por exemplo, tiveram alta por causa da cloroquina ou apesar da cloroquina. Porque é importante ressaltar que a cloroquina tem efeitos tóxicos, ela acumula na mácula, ela causa retinopatia, ela é potencialmente hepatotóxica e ela é um agente pró-arrítmico, como eu comentei anteriormente. E por esse motivo, esse tipo de aceleração desses estudos, ele deve ser feito com muita cautela, por profissionais capacitados, para que não aconteça algo como aconteceu com a talidomida. Todo mundo sabe da tragédia que houve com a talidomida nos anos 70, em que ela foi dada a mulheres grávidas no início da gestação, e as consequências para o feto que foram notórias, que foi a focomelia, gerou um problema que existe aí até hoje das vítimas da talidomida. E com a cloroquina também já tem começado a acontecer, né? Então a gente já viu alguns relatos de pacientes que têm apresentado efeitos adversos graves após o uso inadequado da cloroquina. Alguns relatos também já de morte pela toxicidade da cloroquina, poucos, mas existem. Tudo por conta de uma comoção social que foi causada pela divulgação de um estudo ainda não concluído, né? Então, acho que a mensagem que eu queria deixar nesse momento é que, apesar da gente ter um grande apelo para se tentar várias possibilidades de reposicionamento, ou mesmo da transposição de alguns resultados in vitro para algum estudo em vivo, que isso seja feito com muita cautela e que a gente seja capaz de analisar os dados de forma imparcial, sem considerar essa comoção, porque o processo não é tão simples quanto parece. Eu queria deixar o meu contato, né, para quem futuramente quiser discutir alguma coisa. Queria agradecer mais uma vez aos organizadores pela oportunidade de falar um pouco e contribuir para o curso, e fico à disposição para as perguntas. Bom, então a gente agradece o professor João Paulo, que prontamente atendeu, né, o nosso convite. Gostamos muito, né, eu e o Ayrton, pelo menos, que estávamos acompanhando a gravação da aula. Achei interessantíssimo que você pegou o tema, né, que a gente te propôs, mas
não ficou em cima, né, só da cloroquina e explorou bastante as várias questões, né, relacionadas ao desenvolvimento de um novo fármaco, que a gente sabe que não é uma tarefa tão simples quanto estão fazendo parecer. Eu, antes de passar para o Ayrton, que eu sei que certamente tem perguntas, eu vou explorar algumas coisas que você falou que achei muito interessantes. Eu acho que é importante o que você reforçou, né, de que todos os estudos, tanto a favor, ou mesmo agora já tem um estudo também pequeno, mas um estudo falando que a cloroquina não apresentou esse resultado todo, né, nos pacientes testados, mas mesmo esses estudos com os antirretrovirais, né, têm mostrado controvérsias, né, assim, ora tendo um bom resultado, ora não. Se citou até o oseltamivir, e achei muito bom você falar da questão de que não tem muita lógica esperar que ele tenha um bom efeito nesse momento, né, em relação ao coronavírus, porque apesar dele ter mostrado algum resultado para a influenza, a gente sabe que clinicamente esse resultado também é restrito a um grupo, é restrito a uma janela, né, de espaço, né, para uma janela de oportunidade, né, para reduzir um pouco também os sintomas, não é também um tamanho de efeito muito grande, né, como a gente costuma falar nessa área mais de evidências. Gostei muito que você citou a mantadina, acho que é um exemplo muito bom, né, e de como, às vezes, no estudo clínico, até uma coisa que pode ser um evento adverso, nesse caso nem foi adverso, né, acaba dando margem para pensar em outras aplicações para o fármaco. E não é o caso da cloroquina, né, e apesar dessa comoção em cima da cloroquina, queria que você explorasse um pouquinho se você não acha que essa comoção em cima da cloroquina também tem a ver com o fato dela ser muito barata. Porque a gente tem esses antirretrovirais, que aqui no Brasil, né, o governo até fornece, né, para os pacientes com AIDS, mas a gente sabe que não são fármacos necessariamente tão baratos assim, e estão sendo testados muitos medicamentos, inclusive anticorpos monoclonais caríssimos, né, para coronavírus agora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá. Acho muito importante essa sua pergunta, porque eu acho que numa situação que causa sensibilização, né, ou que causa comoção, como é que a gente está vivendo agora, né, a gente vê que isso tem sido tão grande que as pessoas estão reagindo até desproporcionalmente ao que de fato tem acontecido clinicamente com as infecções, né? As mortes ocorrem, os casos ocorrem, mas eles não são diferentes do que aconteceu em outras situações no passado, né? Então essa comoção grande leva, acho que muitas pessoas a surfar na oportunidade, né, de tentar alguma coisa, qualquer coisa, e mais perigoso ainda é quando há um interesse até comercial nisso, né? Então, eu acho que o caso dos anticorpos monoclonais é o principal deles, porque o anticorpo monoclonal ele é desenvolvido para ter uma seletividade muito alta, né? Então, ele é um anticorpo que tem uma especificidade de ação muito grande e que esse é a base, por exemplo, para ele ser usado em alguns tipos de cânceres, mas, por exemplo, ser completamente ineficaz em outros. E que também tem a vantagem de produzir uma toxicidade seletiva muito alta, né? Porque você vai ligar um anticorpo naquele epítopo específico e provavelmente não vai afetar nada no seu organismo além daquela célula afetada pelo câncer. O grande problema é que isso gera um provável custo muito alto, a compra de uma grande quantidade disso, e que em termos de saúde pública isso é um desastre, né? Porque numa situação onde já não temos recursos para tratar essas pessoas todas, se a gente agora começar a investir em tratamento ou tentativa de tratamento, né, com anticorpo monoclonal, eu acho que a gente só piora a situação. Os antirretrovirais, os inibidores da protease, eles não são fármacos tão caros quanto os anticorpos monoclonais, mas eles têm um custo bastante alto, né? Apesar de eu achar que alguns deles podem ter alguma eficácia, o fato deles terem sido desenvolvidos também para a protease do HIV
permite a gente pensar que a eficácia deles contra coronavírus também não vai ser grande coisa, né? Talvez funcione em uma cepa ou outra, mas como a gente sabe, as mutações ocorrem o tempo todo e possivelmente eles não vão funcionar na maioria deles. Mas tudo bem, acho que é uma tentativa um pouco mais razoável. O da cloroquina, eu acho que de fato o que está por trás dela é de fato ela ser muito barata, né? Não só ela como a hidroxicloroquina, ser uma molécula, né, muito simples e que dá para você duplicar ou triplicar a produção de um dia para o outro, né? Basta ter os recursos e os recursos para fazer cloroquina eles são quimicamente muito simples. E eu acho que isso é o que está talvez, esse é um dos motivos que está movendo essa tentativa muito focada na cloroquina, porque também, em termos de saúde pública e para o governo, seria a via mais fortuita, né? Conseguir um tratamento mais barato nesse momento. Apesar disso, eu acho que eles estão, pelo menos a gente não tem visto noticiar na mídia os possíveis efeitos tóxicos que a cloroquina tem, né? Até numa conversa informal com a minha irmã, que a minha irmã é médica também, a gente estava discutindo o tema, e ela até relatou isso, ela falou assim, poxa, ninguém está falando que a cloroquina acumula rápido na mácula e a pessoa pode ficar cega. Ninguém está falando que a cloroquina pode dar uma arritmia, especialmente nessas pessoas que têm a comorbidade, né, que normalmente são hipertensas ou têm alguma doença cardiovascular, que são o principal foco no momento, elas podem ter uma arritmia fatal porque elas provavelmente já têm uma doença cardiovascular associada, né? Então, o risco que tem de divulgar a cloroquina como um fármaco barato e que as pessoas podem facilmente adquirir isso, eu acho que leva a um problema farmacoepidemiológico importante também, né? E que deve ser considerado nesse momento. Eu não sei se eu atendi a pergunta, Dani, mas essa é a minha grande preocupação, sabe? Atendeu sim. Até acho que a gente, da mesma forma que a gente torce para as coisas darem certo, é importante a gente usar o racional nessa hora, inclusive sobre os casos de toxicidade, porque também saem essas notícias de morte, mas isso precisa ser verificado, né? Também não é, eu acho que o extremismo dos dois lados, né, nos leva a conclusões precipitadas. Eu estava conversando com o Ayrton aqui pelo WhatsApp, ele falou que eu ia perguntar o que ele já perguntou, então eu vou agradecer novamente você, né, falar que gostamos, assim, muito da abordagem, acho que deu uma abordagem bem completa no assunto, e acho que a gente pode até, como nós dois somos farmacêuticos, relembrar nesse momento, né, a importância não só do farmacêutico, mas principalmente da responsabilidade na dispensação de um medicamento, né? No Brasil, confunde-se medicamento de venda livre, né? Medicamento isento de prescrição, com medicamento vendido livremente, desde que não seja retida a receita na farmácia, né? Então, inclusive pela internet, né? A gente sabe que esse medicamento foi esvaziado das farmácias, e se houvesse mais responsabilidade na dispensação, talvez a gente tivesse um cenário melhor, né? Então, acho importante frisar isso agora no final. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer... Não, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de participar, Dani, obrigado. Obrigado ao professor Ayrton também pela participação e pela oportunidade também de me deixar falar um pouquinho do que eu conheço para um grupo de pessoas bem mais experientes em outras áreas, mas que eu espero ter contribuído de fato. Com certeza contribuiu, a gente gostou muito. Eu estou falando a gente porque o Ayrton me sinalizou aqui. Ayrton, você quer falar? Não, só agradecer, realmente foi muito ótimo e para mim foi como se tu apresentaste os bastidores, né? Porque o que o usuário vê é o medicamento na farmácia, né? E claro que tem uma série o pipeline, né? Que muitas vezes a pessoa não se dá conta. E por isso que demora tanto tempo, né? Obviamente não é de uma hora para outra, né? Parabéns, verdade. Muito obrigado. Então, obrigado, João Paulo, e vocês continuem no curso.